quando você se dispõe a ser um intercessor, você tem que pensar nesse quadro. Você está chegando na presença de Deus em defesa de alguém que está sendo acuado pelo inimigo e que o inimigo está querendo matar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E você pensa no lado espiritual, a batalha não é diferente não. É assim mesmo. O inimigo está sempre armado, está sempre pronto a te lançar uma cilada. Então, batalha espiritual é isto. É você chegar na presença de Deus. Você conhece ao mesmo tempo a face de Deus e a face do diabo. Esse é o caminho natural, normal do intercessor. Por isso que não se pode assumir um compromisso de intercessão assim, de qualquer forma. A gente vai lá. Né? Tem que ser uma coisa séria. Intercessão é coisa séria. Aliás, todo ministério é coisa séria. Mas intercessão está na área da oração. E a oração é determinante no reino de Deus. E você precisa estar preparado, e cada vez que você assume o compromisso de orar por uma pessoa, você está se colocando nessa situação. Você está colocando a pessoa atrás de você, e você vai proteger ela, e o inimigo que estava revoltado contra ela vai se revoltar contra você. Por isso, batalha espiritual. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre anjos, e até o final do estudo, nós vamos entender um pouquinho essa questão aí de como é que nós nos colocamos em defesa das pessoas, em defesa das situações que surgem, e como o inimigo se volta muitas vezes contra o intercessor, e como nós somos defendidos e guardados. Há um texto na palavra do Senhor que o inimigo, vamos ver se os irmãos têm na mente aí, está ao derredor e ruge como leão. Duas coisas aqui para você memorizar. Ele está ao derredor. Isso quer dizer que entre você e ele tem um anjo do Senhor. Tá? Depois de você tem o anjo do Senhor, que é quem está destacado pelos céus para defender você. E depois do anjo, então está o inimigo ao derredor. Ele não é ao redor, ele está ao derredor. Tem um anjo que está posicionado entre você e o inimigo. Então você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa batalha. Tem um anjo do Senhor. E quantos anjos for preciso para assumir a tua defesa, a tua retaguarda. O inimigo está ao derredor e ele ruge como um leão. Ele não é um leão. Às vezes as pessoas dizem, o inimigo é leão. Não. Leão é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? O inimigo, ele quer imitar em tudo Jesus. Por isso ele ruge como um leão. Porque na verdade ele queria ser um leão, não é. Mas ele está ao nosso derredor e ruge como um leão, procurando tragar. Mas os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que amam o Senhor e os livra. Amém? Anjos. Esta palavra, este tema, anjo, está mais do que na moda. Se os irmãos observarem, se fala sobre anjo como nunca foi falado antes. Em programas de televisão, em jornais, em revistas, na internet, aonde você quiser procurar algo sobre anjos, você vai encontrar uma vasta literatura sobre anjos. Mas há que se ter algumas cautelas quando a gente fala em anjo. A igreja precisa ter alguma cautela quando se fala em anjos. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás, para enganar as pessoas, ele pode se transformar em quê? Em anjo de luz. Então você vê essas seitas aí que trabalham com espírito, que acreditam em contato direto com o espírito de pessoas que já morreram. Elas falam muito nessa figura, um anjo de luz. Um anjo de luz. Mas a palavra de Deus não fala isso sobre anjos. Existe também nesse tema de anjos alguns equívocos nas igrejas evangélicas. Pessoas que dizem que falam com anjos, que dizem que o anjo está ali, conversa com o anjo, pergunta para o anjo se pode falar aquilo, se não pode, se deve falar ou não deve. Anjo não atua dessa forma, não. Porque a palavra do Senhor também é bem clara sobre isso. Há algumas coisas que os anjos fazem, há outras coisas que não. Há algumas
características que são próprias dos anjos, outras que não. Por exemplo, temos um cantor assim bastante conhecido no meio evangélico, agora até não está mais muito nas paradas aí do sucesso, mas já teve bem em alta, Matos Nascimento, que em uma das músicas dele ele fala, tem anjo aqui batizando. O anjo não batiza. Quem batiza é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não é um anjo, o Espírito Santo de Deus é Deus. Né? A terceira pessoa da Trindade é Deus. E só ele batiza com o Espírito Santo. Anjo não. Então tem coisas que os anjos podem fazer e estão aí para fazer e coisas que não. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Para não sermos enganados. Conhecer um pouquinho sobre anjos. A realidade dos anjos. É um tema importante, sim. Muito importante. A Bíblia menciona anjos 273 vezes, sendo 175 vezes só no Novo Testamento, 51 vezes nos Evangelhos, 21 vezes em Atos dos Apóstolos e 67 vezes no Apocalipse. Os anjos estão intimamente relacionados com Deus e seu propósito de redenção do homem. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Como falei para os irmãos, não procurem agora, porque é muitos textos, mas os irmãos terão como fazer isso depois. A origem dos anjos. Importante a gente meditar e atentar para esta questão muito importante. Da onde se originaram? Como é que se originaram os anjos? Todos foram criados por Deus simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, e em número completo. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Os anjos foram criados por Deus no mesmo instante, de uma vez só, e em seu número completo. Não aconteceu assim, por exemplo, Deus criou tantos milhares de anjos, aí daqui a pouco olhou, não, ainda tem pouco, vou criar mais outros milhares de anjos. Não. Deus criou todos os anjos que ele queria criar e que ele achou que era necessário criar ao mesmo tempo e no mesmo momento. O número completo dos anjos foi criado em uma só vez. Não existe passagem da Bíblia que falam em outro momento e outra situação. Então todos foram criados por Deus simultaneamente em número completo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Estes não podem se reproduzir e não estão sujeitos à morte ou qualquer forma de extinção. Mateus capítulo 22, versículos 28 a 30. Os anjos, então, diferentemente dos homens, foram criados numa só vez, em número completo. Os homens foi criado um casal e dado ao homem o direito e o dever de se reproduzir e povoar a terra. O homem morre e tem depois a ressurreição, o julgamento, o juízo e tal. Os anjos não terão morte. Eles são o que são. Já os que já foram julgados e condenados já são julgados e condenados. Os que estão a serviço do reino de Deus estão a serviço do reino de Deus. E eles não podem ser de forma nenhuma aniquilados, exterminados, mortos. Nada disso existe. Conforme a palavra do Senhor nos fala em Mateus capítulo 22, versículo 28 a 30. Os anjos têm um corpo celestial. Também tem o texto aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 39 e 40. Agora, algumas coisas que os anjos não são. Eles não são oniscientes. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Os anjos não são capazes de saber de todas as coisas que estão acontecendo. Eles não são oniscientes. Por isso, Satanás, um anjo também caído, não é onisciente. Só Deus é onisciente. Ele está ciente de todas as coisas do passado, do presente e do porvir. Os anjos não. Há fatos que eles não podem conhecer por experiência. Há fatos que os anjos não poderão conhecer por experiências. Conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, Efésios 2, 7. Os anjos, por exemplo, não podem ter a experiência de saber o que significa arrependimento, perdão, salvação. Os textos dizem que os anjos gostariam de entender essas coisas, não conseguem entender. Outra coisa, eles contemplam com o devido respeito à face do Pai. Mateus 18, 10. Eles contemplam a face do Pai com o devido respeito. Eles conhecem as suas limitações. Mateus 24, 36. Os anjos têm limitações e conhecem as suas limitações. Admitem a sua inferioridade para com o Filho de Deus. Hebreus,
capítulo 1, versículos 4 a 14. Eles admitem a sua inferioridade em relação a Cristo, o Filho de Deus. Eles também convivem numa hierarquia estabelecida, Colossenses 1,16. Os anjos convivem numa hierarquia estabelecida. Deus já estabeleceu cada um para fazer um determinado tipo de tarefa. E uma das tarefas dos anjos, ou pelo menos de alguns anjos, é ser ministradores e ministrar em favor de nós. Mas não somos nós que damos as ordens para os anjos. Quem dá as ordens para os anjos é o Senhor, que é o general dos exércitos. Ele é que dá as ordens. Então, quando nós temos necessidade, precisamos de uma milícia de anjos para nos ajudar na nossa tarefa, nós temos que fazer o quê? Clamar ao Pai, e o Pai vai dar ordem aos seus anjos para que eles possam fazer isso. Está acontecendo também em igrejas evangélicas aí, pessoas que já estão tão poderosas que já estão dando ordem para anjos. Tem que ter um pouco de cuidado com isso.